Vídeo de número 2, dando seguimento à habitação dos anjos. Estudamos as várias classes angelicais, entendemos que estas são distintas por várias atividades e se manifestam no vastíssimo espaço das regiões celestiais. Os anjos de Deus são organizados em milícias espirituais que povoam os céus e são distribuídos em distintas ordens e graus. Trata-se, portanto, de uma habitação numa dimensão celestial. Os anjos habitam os céus, as regiões celestiais. Não o terceiro céu, como nós vimos aqui. Nós sabemos que esse céu azul bonito, ou a noite estrelado, esse é o terceiro céu. O segundo céu, que é a vastidão sideral, e o terceiro céu, que são as regiões celestiais, onde está o trono do Altíssimo Deus. Vamos então lá. Aí a habitação dos anjos. Número de anjos. A Bíblia não nos dá informação sobre o número total de anjos, mas diz claramente que eles formam um exército numeroso e poderoso. A quantidade existente de anjos é única e incontável, né? Tá aí outra questão relacionada com a criação dos anjos. É a quantidade de anjos existentes, né? Será que é possível saber quantos anjos foram criados? Né? Nós lemos lá em Jó, né? Ele reconhecendo a soberania e a grandeza de Deus, foi o primeiro a fazer esta pergunta. Né? O Jó, ele faz a pergunta ao Senhor. O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas e que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? Jó 25:2, né? Bom, sabemos que os anjos são seres imortais. Sabemos que os anjos são seres imortais. Sendo assim, a quantidade deles nunca diminuirá, né? Sabemos também que não podem se reproduzir, pois eles são assexuados. Logo, a quantidade deles também nunca aumentará. É uma questão matemática. Portanto, sabemos que existe uma quantidade fixa de anjos que foram criados, né? E que exatamente a mesma quantidade, né, de anjos que foram, né, criados continuam existindo até hoje e existirão por toda a eternidade. Como vimos, a multidão de anjos é muitas vezes chamada nas Escrituras de exércitos do céu, o que nos revela que a quantidade de seres celestiais existentes é muito grande. Lucas 2, 13 e 14 vai dizer: uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, a paz na terra aos homens, os quais ele concede o seu favor. Aleluia. Eu ouvi um glória aí do outro lado da telinha? Assim, por isso a Bíblia chama Deus de Senhor dos Exércitos, né? Pois ele é o grande general do universo, que tem uma quantidade enorme de anjos ao seu dispor. Essa expressão ela aparece em textos, né? Vários textos da Bíblia. General dos exércitos. Que glória, hein? Aleluia. Alguns textos bíblicos eles descrevem a multidão de anjos como um exército constituído por seres muito poderosos, bem organizados e que está pronto para destruir o inimigo de Deus e do seu povo, né? Deuteronômio, se eu não me engano. Eliseu também, quando orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eita glória! Rapaz,
o discípulo de Eliseu desesperado, e agora o que vamos fazer? Estamos enrolados. Ele olha de novo, ó, o exército do Senhor. O próprio Cristo também disse que poderia convocar 12 legiões de anjos se quisesse sair da cruz. Lá em Mateus 26, lembra? Você tem noção de quanto é uma legião, meu amado? Legião é um termo do exército romano que equivale nada mais, nada menos do que 6.750 soldados aproximadamente. Então faz a conta. Se uma legião é 6.750, 10 seriam 67.500, mais 12.000... Jesus, quase 100.000 anjos. Amém? Isso significa que Jesus, ele poderia ter convocado um exército de mais de 80.000 anjos, caso quisesse, né? Caso quisesse. Mesmo essas 12 legiões seria muito pouco comparadas à quantidade total de anjos, né? Glória a Deus por isso. Vamos dar seguimento, então. Que o nosso capítulo ele também é muito extenso. A natureza dos anjos. Antes da criação do homem, Deus criou os anjos dotados de personalidade, inteligência, responsabilidade moral. Porém, a despeito da similaridade moral e espiritual com o homem, os anjos possuem algumas características peculiares. A natureza dos anjos, eles são espiritual, como eu disse, dotados de poder, inteligência, personalidade, responsabilidade moral. Essa é a natureza dos anjos. Anjos são seres criados por Deus. Isso é muito importante. No princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo físico, Deus criou os anjos. Salmo 148, Colossenses 1,16 nós vimos também. Quando foi esta criação dos anjos, a Bíblia não deixou claro. É possível fixar o tempo em que foram criados os anjos numa citação de Jó. Parece indicar que os anjos aqui chamados presenciam ao menos parte da criação da terra. Foi o que eu disse, a atemporalidade da Bíblia. Vamos lá. Anjos são seres espirituais e incorpóreos. Efésios 6,12 vai relatar isso. Vamos ler? Efésios 6,12. Efésios 6,12. Tá na mão. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está falando dos demônios e eles são originários de onde? Dos céus. Foram anjos. Vamos lá. Os corpos espirituais não possuem limitações físicas. Por isso os anjos podem se transportar rapidamente de um local para o outro. Eles podem assumir a forma humana ou de luz. Por serem seres superiores à matéria, os anjos podem tomar formas humanas para se fazerem perceptíveis aos sentidos físicos do homem, se houver necessidade. Foi o que eu disse. Ainda em nosso tempo, os anjos aparecem aos servos de Deus na terra. Sim, eu creio. São espíritos ministradores. Os demônios, que são anjos caídos, também são constantemente chamados de espíritos. Há muitas denominações, por exemplo, o kardecismo, eles chamam de espíritos baixos ou não evoluídos. Os demônios, os anjos, eles já chamam de espíritos de luz. Nós, cristãos protestantes, onde a nossa fé está na Bíblia, chamamos eles de anjos, assim como os católicos. Os anjos.
Os demônios são demônios ou espíritos malignos, né? Ou espíritos do mal. Vamos lá. Jesus nos detalha que um espírito não tem carne nem osso, lá em Lucas 24:39. Através de suas passagens sabemos que os anjos não se casam, não se dão a casamento, já falamos. Vamos lá. Em que os anjos diferem dos homens? Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 13, 14 nós lemos. É uma situação interessante. O homem é inferior aos anjos, mas através da redenção os anjos nos servem. Nós somos inferiores a eles, mas eles nos servem através do plano da redenção. Embora a superioridade dos anjos em relação aos homens seja notória de muitas maneiras, a Bíblia nos mostra que eles têm também suas limitações. Aonde estão as limitações dos anjos? Apesar do livre-arbítrio, eles estão sujeitos apenas a executarem as ordens do Senhor, apenas a ministrar o serviço ao qual lhe foi dado por incumbência. Não são herdeiros de Deus. Aqueles que têm a Jesus como Senhor de suas vidas experimentaram a redenção devido à fé nele. Por isso são chamados herdeiros de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. Nós somos os herdeiros com Cristo da redenção. Nós somos os herdeiros da salvação. Os anjos não. Eles são servos celestiais. Eles não necessitam da salvação, pois são criaturas santas já. Amém? Não podem atestar a salvação. Vem de encontro àquilo que eu falei. Justamente por não terem pecado, a salvação redentora não tem sentido para eles mesmos. Eles já são santos. Irmão, e os demônios? Já foram condenados junto com o chefe deles, o diabo. Amém? E qual a missão deles? Roubar, matar e destruir, levar o maior número de almas com eles. Por isso, busque ao Senhor Jesus. Nada indica que o Espírito Santo habite em anjos. Os anjos não necessitam do auxílio do Espírito Santo para tornarem-se santos, pois têm uma relação de obediência contínua a ele. E se não fossem santos, não conseguiriam conviver na presença do Senhor. É por isso que nós, após deixarmos esse corpo corruptível, com herança do pecado, seremos santos e conseguiremos ver a face do Senhor. Amém? Assim são os anjos. Os anjos são seres pessoais, dotados de inteligência. Eles são pessoas, assim como eu, o irmão Jô, você, o irmão aí do outro lado. São seres pessoais, existem, dotados de inteligência e vontade, o livre-arbítrio. Tanto é que a terça parte resolveu acompanhar Satanás. Vamos lá. Em 2 Samuel 14:20 é mencionada a sabedoria de um anjo. O anjo de Deus discerne entre o bem e o mal. O conhecimento que eles têm é obviamente maior do que o dos homens. Lógico, eles servem ao Senhor, são criaturas celestiais, né? Por mais vasto que seja o conhecimento, podemos estar certos de que não são oniscientes. Os anjos não são oniscientes, ou seja, isso é um atributo do Senhor, onisciência, onipresença, onipotência. Somente o Senhor, nosso Deus, tem esses atributos. Nem os anjos possuem. Desfrutam de um poder muito maior que o dos homens, entretanto não são onipotentes.
E em Lucas nos diz que os anjos não morrem. Isso determina uma existência milenar, mas não eterna. Uma existência milenar, mas não eterna. Eles não são, então, oniscientes, onipotentes, nem onipresentes, pois eles têm como característica que são seres pessoais. Ele vai estar no local determinado, com determinada função, e não pode estar em outro naquele momento, mas ele pode terminar aquela missão e ir para outra, designada pelo Senhor. O único que está a todo momento, em todos os lugares, é o nosso Deus, o Criador. Visíveis ou invisíveis? A Bíblia assinala que os anjos mais comumente são invisíveis aos homens, pelo fato de serem espírito. Entretanto, em muitas partes das Escrituras, encontramos anjos que se tornam visíveis. Quando ocorre esta visibilidade, podem ter a aparência humana. Nós já falamos sobre isso. Nem sempre os anjos são descritos como portadores de asas. Lembra que eu disse do louvor? Tem anjos voando nesse lugar. Eu vi um pregador uma vez dizer: faz silêncio, vamos ouvir o anjo que está na bateria. Ele está fora de si. Ele estava fora de si. Vamos lá. Principalmente quando utilizam uma aparência humana. Entretanto, tanto os serafins quanto os querubins são descritos com muitas asas. Isaías, eu ia falar sobre isso, ó. Vamos lá em Isaías. O livro de Isaías. Vamos abrir aqui. Vamos localizar. A minha Bíblia ela não tem aquele marcador lateral. Então, algumas vezes eu fico procurando aqui até encontrar. Isaías. Tá antes de Jeremias, achei. Isaías 6. Isaías 6, né? 6, de 2 ao 6. Vamos lá. Passagem extremamente conhecida por nós, né? Vamos a partir do 1. No ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, a tua glória. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. São classes de anjos. Vou adiantar para você, está lá no final do capítulo, mas já vou adiantar. Serafins são classes de anjos. Estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Tem anjos voando nesse lugar. Vamos lá. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias. Vamos dar continuidade aqui. Os anjos podem até mesmo comer. Por que não? Né? Nós vamos estar com o corpo glorificado numa festa de casamento. Se é festa, não vai ter comida? E o Senhor disse na última ceia: não comerei deste pão, nem beberei do suco desta vide, até que vocês estejam junto comigo. Isso quer dizer que lá no céu tem comida. Lá no céu vai ter uma festa e vai ter comida. Se vai ter bolo, salgadinho, não sei. Mas pão e vinho eu garanto. Vamos lá. As Escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos. Tá? É um exército e não uma raça. Raça somos nós, raça humana.
Portanto, não se caracteriza uma raça. Mas nós nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Os anjos sempre são descritos como varões, porém na realidade não têm sexo, não propagam sua espécie. Várias passagens das Escrituras indicam que há um número muito grande de anjos e são repetidamente mencionados como exército do céu. Já lemos isso daqui, página 54 ainda. É evidente que eles são criaturas e, portanto, limitados e finitos. Apesar de terem mais livre relação com o espaço e o tempo do que os homens, não podem estar em 2 ou mais lugares simultaneamente. Foi o que a gente falou. Eles não são onipresentes. Eles não têm esse atributo. São seres racionais, morais e imortais. Aos anjos são atribuídas características pessoais. Já lemos isso. Eles são inteligentes, eles pensam, eles são de uma moral elevada. O que é a moral? Nós estudamos isso em ética. Não é aquele sentimento de fazer a coisa certa, de estar correto perante tudo. Vamos lá. Vamos dar seguimento. Vamos pular aqui na página 55. Os anjos são seres poderosos. O salmista descreve como valorosos em poder e executam as ordens de Deus e lhe obedecem. Salmo 103, né? Um anjo desceu sobre as chamas do altar sem sofrer qualquer dano. Juízes 13, 19 e 20. Um só anjo, matou 185 mil soldados do exército assírio. Destruiu com fogo as cidades de Sodoma e Gomorra. E removeu a pedra do sepulcro de Jesus. Você faz noção do peso da pedra? Vamos lá. Enfim, chegamos então à primeira parte do capítulo de número 2. Vamos então para a página 60 na segunda parte.